Olá meus amigos, começando aqui mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um religioso. Vai ser um react a mais um vídeo de mais um pastor. E dessa vez é esse rapaz aqui atrás, Pastor Evani Vieira. O título do vídeo dele é Por que existe ateu? Nós vamos analisar os argumentos que ele traz nesse vídeo e vamos ver se faz algum sentido. Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Existe ateu? Ou será que o ateu finge que ele é ateu? Como entender a cabeça de um ateu? O ateu é aquele que não crê em Deus, né? Como entender isso? É isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa de carrapa. Vamos às 5 explicações pelas quais um ser humano resolve ser ateu, por assim dizer. Vamos à primeira explicação. A primeira explicação é porque ele ficou frustrado com Deus, então ele fala que Deus não existe. Na verdade, ele crê que Deus existe, mas é que ele está frustrado. Por exemplo, às vezes o filho dele foi acidentado, ele perdeu o casamento, ele está sem saúde, as coisas não estão bem do lado dele, ele acha que Deus não ouve a oração dele. Então o que ele faz? Ele resolve falar, Deus não existe nada não, Deus não existe, isso é coisa boba. Né? Meus amigos, o primeiro ponto levantado aqui pelo pastor é que um dos motivos que levam a pessoa ao ateísmo é a frustração. Então, se você ficou frustrado com a suposta divindade, logo é um motivo para você se tornar ateu. Parece um motivo muito raso, né? Para você se tornar realmente ateu, você precisa muito mais do que apenas a frustração. Pode ser que a frustração seja o início, seja o start que a pessoa precisou para questionar, mas para se tornar ateu, somente a frustração não é motivo suficiente, não é apenas a frustração que vai fazer com que a pessoa perda a crença em divindades. Agora, pode ser que seja o start, seja o começo para começar a questionar, pode ser que sim, porque a realidade ela é muito diferente da fantasia. A fantasia religiosa, o livro Bíblia, é muito diferente quando você analisa, quando você tenta trazer aquelas afirmativas bíblicas para a vida real. Na realidade, é muito diferente, porque papel aceita tudo. Na Bíblia é muito fácil você encontrar passagens sobrenaturais, onde Deus age, onde Deus intervém a todo momento. Porém, na realidade, nada disso acontece. O crente, por mais que acredite que Deus existe, no fim do dia, ele tem dúvidas. Ele nunca vai ter certeza que a suposta divindade dele existe. É apenas uma fé. Então, já está dizendo, né? Ele não tem certeza, ele não tem o conhecimento. É apenas uma fé baseada no que eles querem acreditar. Porque para eles, a crença em divindades é uma resposta melhor do que a realidade. Até o momento a gente não tem provas que deuses existem, não há evidências disso, não há evidências de que existe vida após a morte, somente morte após a vida. E logo um religioso se apega nessas ideias religiosas, porque de certa forma ele acha que é uma resposta melhor do que enfrentar a realidade, que é dura, que é cruel, mas é a realidade. Outro ponto também que eu gostaria de levantar é a frustração, normalmente, para quem é religioso, para quem frequenta uma instituição religiosa, uma igreja, pode ser delas de diferentes denominações. Normalmente, quem é o protestante, né, isso acontece mais na protestante, mas também na católica, só que em menos grau. O fiel ele se decepciona com alguma coisa da igreja, com alguma coisa do pastor, com os irmãos, e ele fica frustrado. O que faz? A maioria das vezes, eles vão mudar de vertente. Dificilmente um cristão que esteja frustrado vai perder a fé em Deus. Ele apenas vai mudar a sua denominação, a qual ele frequenta, a qual ele está dedicando a sua vida. Então, a frustração em si não é motivo suficiente para ninguém perder a fé, ninguém perder a crença em divindades. Porém, pode ser um start sim, pode ser alguma coisa que a pessoa precisou desse baque da realidade para começar a questionar. Porque na Bíblia diz que
Aquele que acredita em Deus, Deus vai proteger, vai botar um batalhão, né, um exército de anjos ali a seu redor. Utilizam passagens na Bíblia que diz que 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Porém, na realidade, é totalmente diferente, né? A realidade massacra a fé, a realidade massacra a Bíblia, massacra a religião. Na verdade, ele acredita assim. Vamos a um texto da palavra de Deus. Está em Salmo 14, versículo 1. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Está vendo? Toda pessoa que diz que Deus não existe, ele é um tolo. Meus amigos, essa passagem já virou clichê. Todos que vão falar de ateus, todos que vão falar de descrença, vão citar essa passagem. Mas isso nada mais é do que a falácia circular, onde você vai usar o livro Bíblia para tentar dar credibilidade para o que a Bíblia já fala. Então você está apenas circulando para tentar provar que a Bíblia é real. Não, Deus é real, está escrito na Bíblia. E está escrito também que é tolo aquele que não acredita, é burro, é idiota. Então, quem não acredita no meu Deus, eles desqualifica, né? Isso também acontece muito, que é o envenenamento do poço, né? É outra falácia, que pegam o ateu, normalmente o ateu, isso também serve para outros tipos de debate, outros tipos de argumentação. Mas normalmente contra o ateu isso é muito utilizado. Falam mal do ateu, o ateu são ímpios, né, que praticam a impiedade, são pessoas ruins, são pessoas burras, são pessoas idiotas. Isso é para tirar a credibilidade do argumento. Quando um ateu for falar, o argumento dele não vale, porque ele tem todas essas qualidades negativas. É como se uma pessoa errada falasse que 2 mais 2 é 4, estivesse errado simplesmente porque a pessoa é errada. Então, ao invés de debater o argumento, eles tentam debater a pessoa. E quem escreveu a Bíblia, eles não eram burros, eram muito inteligentes. Então eles precisavam de passagens nesse sentido, né? Que essa passagem aqui, se eu não me engano, também tem em Salmos e tem em Provérbios, algo parecido ali, que diz que aquele que não acredita em Deus é tolo. Mas para quê? É uma vacina, para que quando a pessoa for questionar a Bíblia, eles utilizam essa passagem para que a pessoa não tenha esse tipo de atitude. Eles não gostam de questionadores, a realidade é essa. Eles gostam de fiéis, de ovelhas que sejam manipuláveis, que não questionem, que aceitem, entendeu? Eles gostam de marionetes, porque as ovelhas é que vão financiar a vida boa de pastores. Não sei se é o caso desse, não conheço, mas podem analisar aí os principais líderes religiosos aí da nossa sociedade. Então você vai ver que eles manipulam, eles têm uma vida muito boa. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para o cristão, né, que eles têm raiva do ateu, mas nós não estamos aqui para tentar tirar só a sua fé, estamos aqui para tentar abrir seus olhos. Parem de financiar esse tipo de líder, picareta, fanfarrão, que utilizam a Bíblia, né, do jeito que quer para o seu benefício próprio. E é muito fácil fazer isso. É muito fácil você manipular pessoas utilizando a Bíblia, porque a Bíblia é um livro repleto de interpretações diferentes. E eu me pergunto, cadê o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo que não revela as mesmas coisas de um texto para todos os pastores iguais? Se você pegar um texto e perguntar para o pastor da denominação A o que significa aquilo, ele vai te dar uma interpretação. Se você for em outra vertente, aqui dali já vai ter uma outra interpretação totalmente diferente e contraditória com a do primeiro. E se você fizer isso com 10 vertentes, com 1000 vertentes, você vai ver que a divergência ali vai ser muito grande. Porque não há Espírito Santo nenhum zelando pela palavra de Deus. É apenas o ser humano utilizando palavras da Bíblia, utilizando trechos, utilizando histórias da Bíblia para o seu benefício próprio. Não, nada disso tem um espírito ali que vai controlar, que vai mostrar realmente como que a palavra de Deus tem que ser interpretada. Já é um erro, né? Um livro que foi inspirado por ser mais inteligente que há, ter interpretações diferentes, ter contradições.
Então já fica ali um pezinho atrás aí com a Bíblia. Mas para o religioso, a Bíblia é o melhor livro que há, é o livro sem contradições, a inerrante palavra de Deus. Mas na prática, isso não acontece. Na prática é totalmente diferente. Quando quer dizer idiota, cretino, né? Uma pessoa sem entendimento. Então toda vez que uma pessoa fala, não existe Deus, quase toda vez é porque ele está frustrado com Deus. Na verdade, ele olha para a natureza, ele vê os bichinhos, ele vê a natureza, ele vê tudo perfeito. Aqui é mais um levantamento que os religiosos utilizam, né? Você está frustrado com a divindade, logo você não acredita nela. Da mesma forma, eu não acredito em Papai Noel. Será que eu estou zangado pelo Papai Noel nunca ter trazido um presente no Natal para mim? Então é por isso que eu digo que o Papai Noel não existe. Eu esperei a minha vida inteira, já tenho quase 40, e o Papai Noel nunca trouxe um presente para mim. Fiquei frustrado, por isso eu tenho raiva do Papai Noel e eu digo que ele não existe. Eu também tenho raiva do Saci Pererê. Não sei porquê. Eu tenho raiva dele porque ele ficou de jogar bola comigo e ele nunca apareceu, fiquei frustrado e por isso que eu digo que o Papai Noel não existe. Mas na verdade eu acredito que ele existe, ou melhor, o Saci Pererê. Eu acredito que o Saci Pererê existe, mas como ele não veio jogar bola comigo, eu digo que ele não existe. Esse aqui é o tipo de argumentação que o religioso utiliza para dizer que nós não acreditamos em divindades. E para você não acreditar em divindades não é algo tão simples assim. Você também tem que se questionar, você tem que abrir a mente, você tem que ter um senso crítico. Você tem, principalmente para quem já foi religioso, para quem já foi cristão, você tem que pesquisar a origem da Bíblia. E quando você faz esse tipo de coisa, você vai abrir seus olhos. Você vai ver que não tem nada de santo, não tem nada de um Deus ali. São só seres humanos. Os seres humanos criaram os deuses à sua imagem, semelhança e conveniência. Porque quem criou a Bíblia, quem criou a ideia de deuses, precisava que as pessoas fossem submissas às ordens. Precisava que as pessoas não se rebelassem. Precisava que as pessoas aceitassem a miseridade, a mediocridade, sem questionar. Aceitassem o domínio romano, sem questionar. E o que eles fizeram? Colocaram passagens na Bíblia que fazem com que as pessoas aceitem esse tipo de coisa. O livro de Jó é uma que eu sempre gosto de citar aqui no canal. Retrata um ser que era perfeito, um servo que seguia a Deus, e mesmo assim ele foi tentado, ele teve que passar por uma prova, sofreu, mas que no futuro ele vai ser recompensado. E esse livro ele é falado nas igrejas, todas as igrejas sempre tem um ou outro dia em que eles vão falar do livro de Jó. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos fiéis estão passando por necessidades, estão passando por problemas psicológicos, financeiros, problemas de saúde. E como é que você vai justificar para esse fiel que está financiando, que está dando o seu dinheiro ali para os pastores, para os líderes, que a vida deles não muda? Que vão justificar que Deus está dando uma prova. E se ele passar nessa prova, aí sim, aí ele vai ser recompensado e vai ter algo melhor no futuro. Mas isso nada mais é do que apenas utilizar o texto a seu bel prazer, a seu favor. Isso é muito fácil de fazer. Sabe, Deus existe. Só que ele acha que Deus não interfere na vida dele, não gosta dele. Então ele resolve atacar em Deus, ele não pode chegar e dar um soco na cara de Deus, ele não pode. Então ele resolve dizer que Deus não existe. É tipo uma vingança, entendeu? Entre aspas. Vamos à segunda explicação pela qual um ser humano é ateu. Mas primeiro, por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se você estiver gostando. Se inscreva em nosso canal e clique sempre aí no sininho das notificações que o YouTube vai te avisar quando a gente lançar vídeo novo. Vamos lá. Segunda explicação. Porque alguém o ensinou assim e ele sempre teve preguiça de examinar as escrituras e a natureza. Bem, Caramba! Acredita nisso, pessoal? Então nós somos ateus porque alguém nos ensinou a ser ateus. E nós temos preguiças de examinar as escrituras. Cara, por onde eu começo aqui, né? É um absurdo tão grande que eu não sei por onde eu começo. Mas vamos lá. Cara, no nosso país, a probabilidade de você nascer em uma família onde
o pai e a mãe sejam ateus, cara, é ínfimo, é muito pequena. Mas digamos que isso aconteça. Então ele está dizendo que ateus são apenas se dizem ateus porque os pais ensinam. Por exemplo, eu no meu caso não. Eu sou de família cristã, desde pequeno fui levado para as igrejas, meu pai é cristão até hoje, minha mãe é cristã até hoje, mas ninguém me falou nada. Foi o meu senso crítico. Enquanto eu era criancinha, eu acreditava nisso, que Deus existia, e para mim era uma verdade absoluta, era inquestionável. Porém, quando eu fui crescendo, que eu fui tendo o senso crítico, eu vi que nada daquilo faz sentido, cara. Nada daquilo na prática faz sentido. Então, quem tem preguiça de analisar a Bíblia é o cristão. E eu falo isso porque já fui cristão, tenho cristãos na família, e eles não entendem nada de Bíblia. Eles querem pregar para mim porque sabem que eu não acredito na divindade, e eu dou banhos neles de inteligência, de conhecimento em Bíblia, eu tenho muito mais do que qualquer um aqui da minha família. E todos eles são cristãos há mais de 20, 30 anos. Eles não leem a Bíblia. E quando sabem uma ou outra passagem, é com a visão do seu líder, do seu pastor. Muitos meninos de 10, 12 anos, você pergunta para eles, eles falam, Deus não existe não. Mas quem te disse? Meu pai, entendeu? Quer dizer, não foi ele mesmo que examinou a natureza, resolveu abrir a Bíblia, resolveu ver se Deus mesmo falou. Ele não resolveu fazer nada. Ele repete o que o avô falou, o que o pai falou, o que o vizinho falou, o que o amiguinho falou, entendeu? E aí ele vai falando que... Aqui ele está descrevendo o que acontece com os cristãos, com os religiosos. E normalmente uma criança de 10 anos, ela não vai ter assim muito um intelecto ainda formado para saber a respeito de ateísmo. É mais fácil uma criança de 10 anos ainda ter crença em divindades, ainda mais se ela for criada em família cristã, em família religiosa. Quem ouve muito isso, né? Deus existe, quem fala, o avô amigo que fala, o pai que fala, o avô que fala. Então ele está descrevendo muito mais o que acontece nos religiosos, né? Numa vida de uma família religiosa do que em uma família de ateus, que pelo que eu vejo aqui não é muito comum você ter uma família de ateus ali, pai e mãe. Geralmente tem um dos dois. E isso é quando um se declara e o outro não quer divórcio, né? Não quer se separar. Então aqui ele está descrevendo realmente o que acontece com cristãos. Ele também cita que a natureza é praticamente uma prova, né? Dá para você entender que a natureza, você analisando a natureza, você vai chegar em Deus, né? Mas ele tenta partir de algo, né? Da natureza para tentar provar algo que até o momento não tem provas, né? Esse argumento que a natureza é bonita, que tudo é criado por um criador, prova a existência de Deus. Mas qual Deus? Esse argumento pode ser usado para qualquer tipo de divindade, não só o Deus cristão. O hindu pode falar, olha, a natureza foi muito bonita, mas ela foi criada por Shiva. Ou por Vishnu, né? Vishnu foi o criador da natureza, criou o mar, os céus e tudo que há. Então você vê que isso é um tipo de argumentação que ele tenta provar o Deus dele por intermédio de uma causa, né? de uma consequência. A natureza existe, logo só pode ter sido o meu Deus. Então ele tenta colocar Deus ali, né, nas lacunas. É aquele argumento, a falácia da ignorância. É muito complexo, eu não sei como surgiu, só pode ter sido um criador. E não foi qualquer um, foi o meu criador, foi o meu Deus. Ele é um cara que ele tem muita sorte, porque ele nasceu em um dos países cristãos, onde cultua o Deus verdadeiro. Imagina se ele tivesse nascido no Islã, ele ia cultuar o Deus errado. Ele ia estar cultuando, ia estar ouvindo ali o profeta Maomé, né? E aí? Será que ele não é um cara sortudo? Deus não existe. Então, é muito mais por ignorância do que por qualquer outra coisa. Vamos a um texto também, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Entendeu? As pessoas vêm e nos faz suas presas através de pensamentos, filosofias deles, mas não segundo a revelação do Espírito Santo. Uma coisa que eles tentam coibir é filosofia, porque a filosofia é você estudar, é você querer ter conhecimento. E para o cristão isso não é legal, né? Então já tem uma vacina aqui, né?
Não acredite em vãs filosofias, só em Cristo. Isso é uma maneira de blindar a religião de questionamentos, né? Agora eu pergunto para você, que tipo de verdade se comporta desse jeito? Que tipo de verdade não pode ser questionada? Se é verdade, quanto mais perguntas você faz, melhor, porque você vai tirar as dúvidas. Agora, algo que não é verdade, quanto menos perguntas se faz, melhor para quem defende essas ideias. Isso é outra vacina que está na Bíblia, né? E ele volta a citar a Bíblia. Isso é muito comum nos vídeos religiosos, né? Pastores odeiam ateus, porque nós estamos atrapalhando o lucro, né? Estamos atrapalhando o comércio, estamos atrapalhando a arrecadação de dinheiro que eles têm. Porque quando chega um cristão nos nossos vídeos, por mais que eles não acreditem, eles podem se questionar. Pô, esse cara falou uma besteira. Ele falou que Deus é ruim, que Deus mandou uma ursa matar 42 crianças. Deus é amor, ele nunca ia fazer isso. Sabe por quê? Porque eles não leem. Quando eles vão no texto onde a gente deixou no vídeo, e eles se deparam com aquela história e viu que não foi a gente que inventou, tá lá, tá escrito. Eles falam, pô, já começa a ter um questionamento, né? Quando a gente fala de dízimo, né, que a gente diz aqui que dízimo nunca foi dinheiro, que a gente dá argumentos para isso, que você não é obrigado a pagar dinheiro para pastores, que eles não são descendentes dos levitas. Quando a gente tira alguém da religião, da religião organizada, isso a gente já está satisfeito. Eu não preciso que ele perda a fé nas suas divindades. Pode continuar. Desde que saia dos templos religiosos, dessas religiões organizadas, já está bom. A gente já está satisfeito, porque a gente está tirando ali um investidor desses canalhas e picaretas. Que Deus existe, todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe. Mas tem pessoa que ela tem preguiça de examinar, volto a dizer, a natureza, a Bíblia, preguiça de ir na igreja para ver se realmente Deus fala. Então ela acaba dizendo, Deus não existe. Terceira explicação. Mais um adendo aqui, né? Antes dele passar para a próxima explicação. Ele diz que se você for para a igreja, Deus fala. Vocês já ouviram Deus falando lá? Cara, eu nunca ouvi. Só ouvi pessoas que se dizem representantes falando coisas incompreensíveis, coisas maluquices, rodando, pulando, dando cambalhota. Isso aí eu já vi. Mas Deus, nunca vi Deus lá. Já vi pessoas com problemas falando de que são Satanás, que estão recebendo espíritos, mas Deus, até o momento, nunca apareceu, né? Você não acha estranho ou religioso que porventura chegar nesse canal, o Deus usar representantes para falar com você? Ele não pode falar com você diretamente? Por que ele precisa de um representante? Ele não pode simplesmente chegar e falar com você, assim como eu estou aqui, sem representante nenhum? A explicação pela qual existe um ser humano ateu é porque ele acha que Deus existe sim, mas não interfere na vida do homem. O que é isso? É um deísta. Vamos parar aqui, né? Então você já percebe que esse tipo de vídeo não dá nem para levar a sério, né? Olha o argumento que ele fala. Ele nem sabe qual é a diferença de deísta para um ateu. O deísta, ele acredita em Deus. Ele não é ateu. Para ele há um Deus. Ele só não sabe qual é. Então, logo, é totalmente diferente de um ateu, né? Esse levantamento dele aqui nem faz muito sentido, cara. O ateu é aquele que não acredita em divindades. A gente não consegue acreditar em Deus. E já o deísta, de alguma forma, ele acredita numa força, em um ser que deu o início no universo, que criou tudo, mas ele não sabe quem é. Então, ele tem uma crença em Deus, só não sabe qual Deus específico. Já o ateu já não acredita em Deus nenhum, inclusive nessa ideia. Você vê aqui que ou ele faz isso de má fé, né, ou apenas de ignorância mesmo, né? Não parece que ele não entende, parece que apenas ele quer botar todo mundo no mesmo bloco, né, na mesma caixa, para fazer essas críticas, mas só fica ruim para ele, né, que ele não entende a diferença de uma coisa para outra. Ele fala assim, você acha que Deus existe? É diferente do primeiro. Você fala com ele, você acha que Deus existe? Acho que Deus existe. Então por que você não faz a sua oração? Não, eu acho que Deus não interfere na vida da pessoa. Ele fica lá no trono parado e deixa todo mundo se lascar. Então esse aí é o deísta. Ele não acredita que Deus interfere em nada e que Deus abandonou o mundo para lá, entendeu? Hebreus 11:6 a gente vai combater essa ideia. Está escrito ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Tá vendo? A gente tem que se aproximar de Deus. Número 1, a
Tem que crer que ele existe. Beleza. Número 2, ele é real. É complicado, né? Você tem que acreditar que Deus existe. Ele deveria ser auto-evidente. A gente não precisaria ter uma fé. Porque fé é você acreditar em algo que você não tem como provar, sem evidências. Então, logo, só a fé para acreditar em divindades é um pouco estranho, é um pouco esquisito. E as pessoas não se questionam a respeito disso. Para agradar a Deus, eu preciso ter fé? Por que ele não é auto-evidente? Por que eu não consigo identificar a sua existência sem precisar de fé? Então você vê que esse tipo é uma característica de que qualquer coisa pode ser utilizado, né? Se eu falar, você para acreditar no Gasparzinho, você tem que ter fé. Ah, mas eu não consigo ver, porque ele é intangível, ele é invisível, ele é imaterial, mas ele existe. Mas você tem que ter fé que ele existe. Isso funciona para o fantasma Gasparzinho, assim como funciona para Deus. Ele funciona para coisas que têm características de inexistência, assim como Deus. Então você vê que eles têm que usar a fé para poder justificar a sua crença, né? Fala, eu acredito em Deus, Deus existe porque eu tenho fé. Mas evidências na prática não acontecem, não tem evidências na prática. Nenhuma religião conseguiu provar os seus deuses arrogados. Recompensador dos que o buscam. Ele não é recompensador de todo mundo. Ele é recompensador dos que o buscam. Então, se nós buscarmos a Deus, com certeza ele vai nos recompensar. Mas essa é outra mentira, né? Quantas pessoas não estão buscando esse Deus aí a todo momento? E até o momento ele nunca apareceu. Quantas pessoas não estão fazendo aí campanhas de orações para tentar ter uma intervenção divina, para ter uma cura, para ter alguma coisa nesse sentido? Baseado na Bíblia, o Deus ele era intervencionista. Ele aparecia a todo momento ali. Toda hora ele estava fazendo intervenções e aparecendo e tendo um contato ali com as pessoas. Ele fornecia comida, ele fornecia abrigo, ele fornecia calor, ele dava os exércitos inimigos na mão do seu povo, né, dos que seguiam ele. Mas hoje ele não faz nada disso. Jesus vinha, ressuscitava mortos, curava os cegos, curava pessoas deficientes, jogavam espíritos em porcos. Mas na prática não acontece. Puxem para a prática, puxem para a realidade e veja se isso faz sentido. Veja se só não acontece na Bíblia. Na Bíblia, Jesus ressuscita e sobe aos céus como helicóptero. Na realidade, ninguém ressuscita. Na Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, vários santos ali saíram dos sepulcros ali de Israel e muitos viram aquilo. Foi algo surpreendente, algo fora do comum, mas a gente não vê nenhum historiador falando disso, né? É o verdadeiro Walking Dead, né? Os mortos andando ali. Mas na prática, né, querido? Na prática, a prática ela arrebenta com esse tipo de discurso. Mas o deísta acha que não tem recompensa nenhuma, que Deus abandonou o mundo para lá, entendeu? Quarta explicação pela qual uma pessoa, um ser humano, resolve ser ateu ou nasceu ateu é porque ele tem algum problema mental. Isso mesmo. Se uma pessoa tiver uma esquizofrenia ou tiver um certo atraso mental, ela vai repetir o que os outros estão falando. Aqui, meus amigos, é o puro ad hominem, né? Então, se ele está dizendo que se a pessoa tiver esquizofrenia, ele não vai acreditar em Deus. Eu acho que é mais fácil o esquizofrênico acreditar em divindades do que um ateu. Logo porque ele vai ter problemas de saúde, vai ouvir vozes, vai ver vultos, e ele vai atribuir isso a demônio, porque a cultura dele, né, ele foi ensinado que existe demônios, seres malignos, e é muito mais fácil ele atribuir isso para o suposto inimigo imaginário, né, que é pior do que você ter um amigo imaginário, como os cristãos têm, esses que acreditam em Deus têm, né, você ter um inimigo. E eles passam isso para as pessoas, né. E o que ele está fazendo aqui, geralmente ele está descrevendo o que acontece também nos cultos religiosos. Lá sim você vê pessoas com esquizofrenia vendo anjos, vendo demônios, vendo espíritos, vendo vultos. Lá você vê pessoas entrevistando demônios. Imagina, você está lá num culto, aí daqui a pouco um cara manifesta lá, está com uma legião. Esse demônio,
Ele não tem nada melhor para fazer. A coisa melhor que ele tem é perturbar um indigente, uma pessoa que é comum, que não tem nada além do normal, para beber cachaça, para ter alguns problemas de saúde, para brigar com a esposa. Aí o demônio vai lá falar, eu vou acabar com a vida dele porque eu odeio ele. Então, se você fizer uma pergunta, peça para o demônio falar em hebraico, peça para o demônio falar em japonês, em chinês, falar em inglês. Ele só vai falar o conhecimento que a pessoa tem. Porque se são demônios, se são seres que viveram por décadas, por milênios, eles deveriam ter um conhecimento fora daquele indivíduo. Isso não acontece. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Ela não sabe nem o que ela está falando. Ela tem um problema, entendeu? Psiquiátrico ou mental. Então, nesse caso, Deus nem leva em consideração, entendeu? Então, existe o ateu por problemas psiquiátricos. Lógico, também essa explicação é plausível, né? Não é? Então, vamos lá. Vamos para o quinto, então, para a gente poder fechar o nosso vídeo de hoje. Quinta explicação pela qual um ser humano é ateu, porque ele está possesso de espírito de incredulidade. É isso mesmo. Tem. Essa aqui é para fechar com chave, né? Chave de ouro. Então nós somos ateus porque tem espíritos, nós estamos possessos de espíritos. Eu e mim, e você que frequenta o meu canal, que é ateu, nós estamos cheios de espíritos. É por isso que a gente não acredita na divindade. Cara, isso é uma vergonha, né? É um tipo de argumentação que só o religioso mais fanático vai utilizar para tentar justificar, né? Para não dar respostas para os fiéis, falar, ó, isso aí é demônios, isso aí não são eles não, eles estão sendo usados. Mas eles não respondem o nosso questionamento, né? A gente já pediu, pô, você quer provar que Deus existe? Esquece os ateus, pô. Vai fazer algo sobrenatural, vai orar, vai curar o câncer infantil, vai ressuscitar os mortos, vai curar os cegos, vamos curar os deficientes físicos que não conseguem andar, porque, segundo a Bíblia, isso é possível. Você vai fazer as obras maiores que Jesus fez. Você mesmo, cristão, você, pastor Evani, acho que é esse o seu nome, ao invés de estar fazendo vídeos aqui para falar de ateu, que ateu é isso, ateu é X, ateu tem problema mental, ateu é idiota, ateu é burro, vamos fazer o contrário, né? Vamos provar que a sua religião é a verdadeira e o que está escrito lá é verdade, né? Vamos puxar para a prática e deixa de tanta argumentação vamos puxar para a prática. Faça orações, faça campanhas, vamos curar as pessoas, vamos chegar nos necrotérios ali, cure só os cristãos mesmo, não precisa ressuscitar ali os ateus, vamos só para os que merecem, né? Você pode justificar isso. E vamos fazer eles ressuscitarem para a honra e glória de Jesus. E assim você vai acabar com o ateísmo. Você vai provar que Deus existe, porque você vai estar reproduzindo as obras que Jesus fez. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele falou, né? Aquele que crê farão as obras que eu fiz e maiores farão. E aquilo que me pedirem eu intercederei meu Pai, e tudo que pedirem eu farei. E esse tipo de passagens que deixa claro que o cristão consegue fazer. E cadê? Puxa para a prática, pastor. Vamos fazer isso. Isso vocês não querem, né? Mas fazer videozinhos assim, é mais fácil fazer vídeo assim, né? Também. E aí, vamos para a prática ou vamos ficar nessa falácia, nesse malabarismo, né? Que até o momento, nada, né? Não querem. Gente que está possesso de um demônio fica falando, Deus não existe, mas não é ele que está falando, não. É um espírito maligno que está no corpo dele e deve ser expulso. Se esse demônio for expulso, essa pessoa passa a acreditar em Deus. Você sabia disso? Para você ver como é que é as coisas, né? Supostamente a ideia religiosa, Deus criou o seu próprio inimigo, já sabendo que ele ia se tornar o seu inimigo, não fez nada para impedir. Aí depois ele deu superpoderes para o demônio, para o seu inimigo. Ao invés de exterminar, de acabar com ele, ele joga para a terra, para onde tinha a criação que é frágil, o ser humano. E ao invés de Deus acabar, né, de exterminar com esses demônios, ele expulsa, fala assim, por exemplo, Jesus na passagem dos porcos, ele não matou os espíritos, os demônios, ele só transferiu de corpos. Por que ele não exterminou? Ao invés de estar só expulsando,
trabalho inútil, expulsa eles voltam, por que ele não mata logo? Por que ele não extermina logo? Não faz nem sentido, né? Até nisso não faz sentido. Você vê que a Bíblia precisa ter um vilão, precisa ter alguém para ser o bode expiatório, porque dizem que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas só que os cristãos não querem ver que Deus é o que cria o próprio mal. O próprio Deus criou o mal, o próprio Deus criou o diabo. Então, se há um Deus e é o Deus cristão, nós somos apenas, nós estamos apenas na historinha que ele criou. Imagina, isso não faz sentido nenhum, né? Imagina que há um Deus cristão e é esse Deus aí. Ele merecia ser seguido, ele merece ser amado, ele merece? Cara, eu penso que não. Então, mesmo que haja um Deus e o Deus for cristão, aí nós temos que questionar ele ainda mais. Ainda mais temos que fazer questionamentos e ver, né, se esse Deus realmente vale a pena ser seguido, né? Se for com base na Bíblia, meu querido, digo logo para você, né? Não adianta. É um Deus genocida, carrasco, cruel, sanguinário. Ele é pior do que qualquer ser humano que já viveu aqui. Então não faz o menor sentido você ser fiel desse tipo de ideia, né? Desse tipo de divindade. Vamos a um texto. 2 Coríntios 4, 3 ao 4. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, se o Evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, no qual o Deus deste século, o diabo, ele pegou e travou o entendimento da pessoa. Então o diabo tem esse poder de não deixar a pessoa acreditar. Então se você tem algum parente que fala, eu sou ateu, eu não acredito em nada, ore por ele, expulse o demônio, que pode ser que seja esse espírito de incredulidade. E quando ele cair por terra, você vai ver que o seu parente, seu amigo, pode se entregar a vida a Jesus. Então você que é ateu, respeito você, o tempo todo eu respeito todo mundo aqui no nosso canal, só que eu estou provando que Deus existe. Provando que Deus existe? Anda longe, cara, você não provou nada, isso é uma falácia sua. Provou nada, só passou vergonha, né? Até aqui não teve prova nenhuma de divindades, apenas falar, o ad hominem, né? É criticar a pessoa, é falar da pessoa, que a pessoa é X, é Y, é H, não bateu o argumento, não trouxe prova nenhuma que corrobora que seu Deus existe, não trouxe prova nenhuma que as outras ideias de deuses não existem, então você tem esse problema aqui com ele, né? Normalmente o cristão faz ser assim, né? Provas mesmo, quando fala em provas, quando fala em evidências, nada vai vir, porque o ônus da prova pertence ao religioso que afirma que existe Deus, e não do ateu. Alguém criou a preposição Deus existe, e nós falamos, cara, cadê as evidências? Não tem que ser baseado na fé. Então a gente rejeita essa ideia. Então nós rejeitamos, nós negamos a ideia de que deuses existem. E aqui é o final do vídeo. Eu queria saber qual é a opinião de vocês a respeito desses vídeos. Deixa um comentário aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ficarem até aqui e até mais.